Olá meninas, seja bem-vinda ao canal Sofá e Elas. É uma satisfação imensa ter você aí do outro lado junto conosco. Eu me chamo Ellen Araújo, bem assim como você já sabe, juntamente com a Zilda Ribeiro, nesse dia para poder apresentar o seu programa. Isso mesmo, Ellen. Hoje nós temos mais um programa para você e eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai falar contigo. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo no Sofá e Elas, eu gostaria de te chamar para se inscrever no nosso programa, deixar o seu like e depois compartilhar com as amigas. Edifique mais vidas, assim como a sua vida está sendo edificada, edifique também outras vidas. E antes de iniciarmos esse maravilhoso bate-papo, eu quero deixar para vocês um versículo bíblico para a nossa reflexão. E esse versículo bíblico ele se encontra em Salmos 40, versículo 1, e diz o seguinte: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você está clamando a Deus? Você está esperando verdadeiramente com paciência no Senhor? E eu quero te dizer, o Senhor tem promessas para a sua vida, mas é necessário que você espere com paciência e clame ao Senhor, porque o Senhor vai ouvir o seu clamor e a voz de Deus vai se chegar até você e vai trazer aquela bênção tão esperada. E hoje no nosso programa você vai entender o que é esperar com paciência no Senhor e ser agraciada por um Deus tão vivo. E hoje também nós temos aqui nossa convidada especial, pastora Zildete, que vai trazer um testemunho que vai edificar a sua vida em sonhos, em projetos familiares. Não é, Ellen? Sim, com certeza. Pastora Zildete, ela é uma profissional de mercado. Ela é cabeleireira, empreendedora, ela é mãe e ela é mãe não somente de um filho que eu falo biológico, mas mãe também de muitas vidas espirituais. E hoje ela vai se apresentar até você e você vai poder conhecer um pouquinho de quem é pastora Zildete, não é, Ellen? Sim. E hoje é com muita honra que a gente traz a pastora Zildete Ribeiro. E para vocês que não conseguiram associar, Zildete Ribeiro, ela é irmã da nossa querida Zilda. E então hoje nós estamos tudo entre família, Sim, tudo em casa. E pastora Zildete, conta pra gente quem que é essa pastora Zildete Ribeiro. Olá, boa noite meninas, meninos que estão nos assistindo. Eu sou Zildete Ribeiro, mãe, esposa, filha, irmã, tia, economista, pedagoga, cabeleireira e trabalho na área financeira. E pastoreio uma igreja com 40 pessoas. Amém. Amém, pastora Zildete. Pastora Zildete, nós queremos iniciar com a pastora e nós queremos saber como que era a sua vida antes. Eu gostaria que você falasse um pouco de você, de como que você se achegou a Cristo, como foi a sua história, se teve algo que te motivou a se achegar a Cristo, porque afinal de contas, a senhora não nasceu pastora, né? Sim. Sabemos que não. Então, conte um pouco pra nós. Aos meus 21 anos de idade, alguém falou de Jesus para mim. E eu não conhecia Jesus, eu conhecia de ouvir falar. Eu conhecia pela minha avó, que era evangélica, que falava e nos levava à igreja quando criança. E aquela pessoa começou a falar de Jesus. E assim que ela falou de Jesus, em seguida, algum tempo depois, eu perdi meu irmão. E nesse período de perda, muito doloroso para a família, uma igreja se levantou e fez durante um ano um culto na nossa casa. E esse culto me ganhou para Jesus. Após esse culto, eu me apaixonei por Jesus e eu queria conhecer aquele Jesus. Encerrando-se o período de um ano, eles saíram e a partir dali eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas ao encontro desse Jesus. E pastora Zildete, como todos sabem, ela apresentou, ela é da minha irmã, né, de família, e sempre quando ela conta esse testemunho,
eu consigo voltar lá atrás, não é, pastora Zildete? Porque a pastora Zildete, ela só chegou a Cristo bem antes de mim, não foi, pastora Zildete? Inclusive, a pastora Zildete, ela é a responsável, eu falo sempre pra ela é minha irmã mais nova, mas ela é minha mãe espiritual, porque foi por meio da vida da pastora Zildete que eu me acheguei a Cristo. Então, assim, é algo que sempre quando eu falo, eu me emociono, porque se eu estou de pé, se eu estou aqui hoje, é porque uma vida um dia lutou por mim. E como ela bem diz, uma igreja se levantou em um momento mais difícil de nossas vidas, porque foi quando nós perdemos nosso irmão, não é, pastora? E isso foi muito difícil, doloroso para nós. Então, o processo se iniciou aí. E ainda nesse processo de se aproximar, de se chegar a Deus, teve algum momento, algum ponto importante de libertação, de cura, de transformação, que fez com que você se achegasse mais a Cristo? Sim, aos meus 23 anos, eu fui à igreja evangélica, porém eu não me converti. Eu visitava a igreja, mas eu não tinha compromisso com a igreja, eu não tinha compromisso com Deus. Interessante que naquele tempo eu achava que eu precisava ter um compromisso com a igreja, com os irmãos e com o pastor. Eu não entendia que eu precisava ter uma decisão com Jesus, que eu precisava ter uma mudança de vida. Então, durante 3 anos, eu frequentava, mas eu não era convertida, eu não tinha uma vida com Deus, eu servia 2 deuses. Eu estava no mundo e estava na igreja. E no meu entendimento, eu acreditava que eu estava certa, que aquilo ali já estava bom. Por eu estar indo, já estava bom. Então, nesse período, eu não passei por processo de libertação, até porque eu não tinha compromisso. Então, como que o inimigo das nossas almas vai se levantar contra alguém que não tem compromisso com Cristo? Sim. E aos meus 26 anos, que verdadeiramente eu me converti a Cristo, me batizei aos 26 anos de idade, e naquele momento eu decidi que verdadeiramente era aquilo que eu queria para minha vida, que eu estava dando um passo pelo qual eu não poderia mais voltar atrás. E naquele momento que eu aceitei, que eu me batizei, começou-se o processo de libertação, que não foi fácil. Foi muito difícil, muito choro. Muitas vezes eu falava, eu não aguento mais. Muitas vezes eu dizia, Deus, será que eu fiz a escolha certa? Eu decidi te servir para isso, para passar por isso? Muitas perseguições, muitos apontamentos, muitas lutas. Como a minha irmã disse, eu fui a primeira a me converter na família e houve-se um levante geral dos pais, dela. Ninguém aceitava a minha decisão. Então todas as noites eu ia dormir e chorava. E eu falava que Deus é esse que tem permitido eu passar por tudo isso. Eu achei que eu tinha feito a melhor escolha, mas quando na verdade eu não fiz a melhor escolha, e começou-se guerras espirituais, tudo aquilo que eu não imaginava existir, existia. E hoje eu falo com propriedade que o mundo espiritual ele é bem mais real do que o físico, do que aquele pelo qual nós estamos vendo. E ali começou-se guerras de todos os lados, no meu trabalho, com amigos, dentro da minha própria casa. A minha irmã passou por um processo de libertação muito difícil e pelo qual o Senhor me levantou para ajudá-la. Então, às 2 da manhã, 3 da manhã, ela acordava possessa e eu tinha que orar. Sem ao menos saber como expulsar demônio, sem saber como ajudar, sem saber o que fazer. Foi quando eu decidi buscar ajuda. E eu fui na minha igreja, na época que eu congregava, e foi me negada essa ajuda. Me falaram que não poderiam ajudar porque não trabalhavam com libertação. E ali eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar, a orar, aprendi a jejuar sem saber como jejuar, aprendi a ler a Bíblia sem saber por onde começar, aprendi a ir ao monte, e eu entendo hoje que foi necessário, porque hoje o Senhor me levantou para trabalhar nessa área de libertação. Amém. E assim começou o processo. Então eu passei por um processo tendo que ajudar outra pessoa com um processo bem maior e bem pior do que o meu. Bem pior. Ela falando, eu me recordo perfeitamente, eu não fui fácil.
E então muitos olham pra mim e falam: nossa, irmã Zilda, você nasceu crente? Eu quero te dizer, não nasci crente. Eu fui a pessoa mais dificultosa, mais impetuosa, cabeça dura que pode conhecer na face da terra. E naquele processo, como a pastora Zildete tá bem falando, como foi difícil. Porque o inimigo, ele usou a minha vida, personificou em mim, e eu me levantava. Então eu criticava, eu humilhava ela, eu ria das roupas, eu ria dos trejeitos, eu ria de tudo que ela fazia, eu zombava literalmente. E ali eu me juntava ali dentro da minha casa. Na época meu irmão eu já tinha perdido, né? Nós já tínhamos perdido nosso irmão. E aí eu juntava com a minha mãe, aí eu falava assim: nossa mãe, eu tenho certeza que a minha irmã tá ficando louca e brega. Porque a senhora já viu as roupas que ela usa? Ridícula aquelas roupas. Isso é bom a gente enfatizar, porque pode ser a realidade de muitos cristãos que estão aí do outro lado. Que quantas das vezes, quando a gente há a conversão, e é dentro de casa que se levanta. Os piores levantes são de dentro de casa. E é os que mais dói. É o que mais dói, porque como ela disse, ela chorava. E aquele choro, quando a gente está sendo utilizada pelo inimigo, ele usa para martirizar, para doer mesmo. Então, assim, o inimigo, ele não vai se levantar na vida de alguém para fazer cócega. Não, ele vai levantar para doer, ele vai colocar o dedo na sua ferida e vai mexer. Né? Então, assim, principalmente quando sabe que Deus tem um propósito muito grande na vida daquela pessoa. Sim. Aí se levanta mesmo. Então, assim, nem ela não sabia, como ela bem falou, né? É o que acontece com muitos. Não sei jejuar, não sei orar, não sei nem por onde começar a ler a Bíblia, não tenho, ler a Bíblia eu vejo palavras. Então, é o processo de muitos, né? Que se inicia, né, pastor Zildete? E isso aí foi forte, foi marcante, sim, para as nossas vidas, né? E, pastora Zildete, nós sabemos que todo início de uma vida cristã, para um jovem, ele é difícil. Por quê? Como jovem, mulher jovem, nós temos um sonho, que é casar. Então, quando nós chegamos à igreja, de ato nós almejamos um casamento. Nós almejamos que ali naquele lugar nós vamos encontrar o nosso príncipe encantado, só que não, né? Sabemos que igreja não é local de encontrar príncipe encantado. Pastora Zildete, eu gostaria que você falasse para nós como foi o seu processo de encontrar o seu príncipe, né? O seu príncipe encantado, a sua promessa de vida, né? Eu gostaria até que você enfatizasse que muitas das vezes nós íamos juntas para a igreja, né? E nós ouvíamos profecias e eu ria, porque eu era totalmente incrédula. Então eu quero que você conte um pouco dessa história para nós. Sim, passado algum tempo após a minha conversão, eu comecei a sentir falta de alguém. Eu queria ter alguém do meu lado, porque eu achava que se eu tivesse um esposo, ia se tornar mais leve o fardo. E eu comecei a orar. Eu tive muitas desilusões amorosas. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa da igreja e eu ajoelhei e falei: Deus, a partir de hoje, o Senhor não vai deixar ninguém se aproximar de mim, a não ser o meu esposo. Que seja um ótimo filho, que seja um ótimo esposo e que seja o melhor pai que o meu filho pode ter. Que seja um excelente genro, um excelente cunhado, e que seja principalmente um homem de Deus. E eu me lembro que eu orei em lágrimas, deitei e dormi. E verdadeiramente, a partir daquele dia, ninguém chegou a mim. E foram 5 anos de choro. E a minha irmã falando, nós íamos às igrejas, eu visitava igrejas e a minha. E toda igreja que eu entrava, eu ouvia uma profecia: o seu está pronto, mas você não está pronto. O seu está vindo de um lugar longe, ao seu encontro. E eu me lembro que uma vez uma profeta disse que meu esposo usava terno e que ele era pastor. E ele estava vindo do Maranhão. E eu sorri. Ela falou assim: ele é de estatura baixa e é moreno. E eu falei assim: então não é o meu, porque o meu vai ser alto, do olho claro e do cabelo liso. E eu não quero casar com pastor. E ela falou assim: não é você que quer, é Deus que já escolheu para você.
E todas as vezes que eu ouvia profecias relacionadas a casamento, eu me frustrava porque não acontecia, e eu me frustrava porque quem estava comigo sorria, achava graça, zombavam de mim. E eu aprendi que quando nós recebemos uma profecia da parte de Deus, há um tempo para que ela se cumpra. Sim, processo, né? Há um processo. O Kairos de Deus, não é né? do dia para a noite. E sempre que Deus falava que o meu estava vindo, ele sempre ressaltava: você não está pronta. E eu entendi que eu precisava me preparar para receber o meu esposo. E a pastora Zidete falando do não estar pronta. A maior ansiedade dos jovens hoje, né, pastora Zidete? Hoje a pastora Zidete lidera jovens também. É casar. O jovem quer casar a qualquer custo. E muitas das vezes o jovem sai da igreja, se desvia, simplesmente porque ele fala: ali não tem homem, não tem mulher. E como que foi isso, pastor? Assim, quando assim, você ouvia essas promessas, mas você ia nos lugares, você olhava os homens altos, de cabelo liso, de olhos claros, pensava: é isso que eu quero. Aconteceu? Chegou a acontecer então, isso? Interessante que não apareceu nenhum. Todos que apareciam, alguns, e o inimigo, ele escuta aquilo que Deus nos fala para usar aquilo contra nós. E na época, alguns pastores divorciados chegavam à minha pessoa e queria se relacionar comigo. E eu falava: não, mas não é esse que eu orei. Eu não pedi isso para mim. Então eu não aceitava. E aí vinha opiniões de todos os lados. Se fosse você, eu aceitava pela sua idade. Deus está mandando e você está dizendo não. A igreja que eu congregava não tinha jovens. Os homens que tinham já eram comprometidos. Porém, eu segurei a promessa de Deus. Eu não saí atrás. Eu busquei meu esposo no joelho. E eu entendi que se ele me prometeu, eu só tinha que agradecer. E eu comecei a agradecer. Deus, obrigado pela vida do meu esposo. Eu comecei a interceder por ele. Deus, eu sei que hoje ele está ministrando em algum lugar, então usa ele, que ele seja um canal de bênção. Eu comecei a abençoar a vida de um homem que eu nem conhecia. Eu comecei a orar por uma pessoa que eu nunca tinha visto, mas eu acreditava que Deus, no momento certo, ia me mandar. Eu não precisei mudar de igreja, eu não precisei visitar nenhuma igreja, eu não precisei de pessoas me apresentar ninguém. E todos aqueles que chegavam, eu já sabia se era ou se não era. E quando eu conheci o meu esposo, na mesma hora o Espírito Santo confirmou o meu coração. E foi exatamente conforme a profecia. Baixo, usava terno e gravata, e ele é do Maranhão. E foi rápido o processo de casamento? O processo, a primeira profecia até eu conhecer o meu esposo foram 5 anos. Após 5 anos da primeira profecia, eu o conheci em um casamento, pelo qual nós fomos convidados para ser padrinhos, porém eu não conhecia. E nesse casamento eu o conheci, porém ele tinha uma namorada. Loira, linda, maravilhosa. E ele tinha essa namorada, mas eu não despertei nenhum interesse. Ele também não. Finalizou o casamento, ele foi embora. E eu fui embora para minha casa. Após 1 ano, exatamente 1 ano depois, nós nos reencontramos em um outro casamento. E nesse casamento nós começamos a conversar. E ali ele pediu meu telefone. E eu falei para ele que eu não iria dar o telefone porque ele tinha uma namorada. Aí ele falou assim: não, eu não tenho namorada. Aquela moça pela qual eu estava, ela nem aqui mora mais, ela mora fora do Brasil e eu tô solteiro desde aquela época, esperando por você. E aí nós começamos a conversar e trocamos telefone. Após alguns dias ele me mandou mensagem, nós começamos a nos falar todos os dias e foram 6 meses de amizade, 6 meses conversando, 6 meses orando, sem nenhum tipo de relacionamento a não ser conversa. E nós não falávamos sobre namoro, era amizade. Até que um dia ele me contou que tinha comprado uma casa e me convidou para ir conhecer essa casa. E nós fomos. E no retorno da casa, chegando na minha casa, eu falei para ele que era para nós pararmos a nossa amizade ali.
porque ele estava me impedindo de conhecer outras pessoas. E eu estava impedindo ele de conhecer outras pessoas. E ele falou, não, mas eu quero te fazer um pedido. Eu falei, qual? Ele falou, você quer namorar comigo? Eu disse, sim. Mas para isso você precisa pedir os meus pais. Aí ele falou assim, mas você tem quantos anos? Aí eu falei, eu tenho 30 anos. Mas para eu namorar com você, você tem que pedir os meus pais, porque eu ainda moro com eles. Então nós não estamos falando de idade, nós estamos falando de respeito. E naquela mesma noite, ele pediu minha mão em namoro e nós começamos a namorar. 2 meses depois, nós nos noivamos. 4 meses após o noivado, nós nos casamos. Amém. Glória a E Deus. foi um casamento lindo, né? Abençoado. Foi a realização plena de uma promessa, de um sonho sobre a sua vida, né, Ellen? Que coisa linda, Com né? certeza, eu sei que tem muitas pessoas que anseiam, sonham em se casar, casar, né? Ter principalmente essa jovens, pessoa, né? essa pessoa certa de Deus. Então, assim, o que a gente aprende também é que tudo há um tempo debaixo do céu, tudo há um momento certo para que Deus possa trazer o seu. E às vezes Ele não trouxe porque você ainda não está preparada. E vice-versa. O homem que também está esperando a noiva, né, perfeita em Cristo, talvez você ainda tem que se preparar para poder ter esse momento certo. Mas depois que houve esse casamento lindo, essa promessa do Senhor se cumprindo na sua vida, qual que era o seu maior sonho pessoal para que se realizasse, se concretizasse depois desse casamento? Ser mãe. Ser mãe. Sempre foi o meu maior sonho. Mesmo desde a adolescência, eu sempre falava que eu queria ser mãe de muitos. E eu sempre falava lá em casa, eu quero ter no mínimo 10 filhos. Minha mãe sorria e falava assim, você não sabe o que é ser mãe. Quando você tiver o primeiro, você já vai desistir do segundo. E eu sempre falava que eu queria ter muitos filhos. Mas interessante que o Senhor nunca me disse que ia me dar muitos filhos. Ele sempre me disse que ia me dar um filho, um varão. Mas eu sempre me apeguei nos muitos. E é tão interessante, ia tomar uma água. É tão interessante. E como que foi? Simplesmente você casou e engravidou? Nós nos casamos em maio. Agora em maio, mês que vem, completam 9 anos de casados. E nós nos casamos, e assim que nós nos casamos, começou-se uma prova na nossa vida. Meu esposo ficou desempregado e após 3 anos eu fiquei desempregado. Então meu esposo ficou 5 anos desempregado, eu fiquei 4 anos desempregada. E após 1 ano de casamento, a nossa diferença entre eu e a minha irmã é muito pouca, são 2 meses. Após 1 ano a minha irmã engravidou. E a minha mãe falou, então engravida, minha filha, para os 2 netos crescerem juntos. E ali eu tomava remédio anticoncepcional e eu parei, eu suspendi assim que a minha irmã engravidou. Aliás, nós paramos juntas de tomar o anticoncepcional. No mesmo dia que paramos, que decidimos, nós 2 paramos para engravidar juntas. E 1 mês depois, a Zilda engravidou do Davi. E comigo não acontecia. Comigo não acontecia, e eu começava a questionar, mas o que está de errado comigo? E foi quando eu procurei o médico para saber o que tinha de errado. E assim que nós nos casamos, 6 meses depois, o meu marido teve um problema, ele tinha hérnia, e a hérnia desceu, ele ficou internado 5 dias, e após a hérnia ter descido, ele fez uma cirurgia. E a médica me chamou e disse que a partir daquele dia os espermas iam sair mortos. Então que a probabilidade dele ser pai era mínima. E aí naquele momento que eu não consegui engravidar, eu comecei a pensar, será que o problema está no meu esposo? E eu comecei a fazer exames e foi constatado que eu tinha ovário micropolicístico. E comecei a buscar ajuda, comecei a tomar medicamentos, mas nada acontecia. E o ovário, esses cistos iam só multiplicando, eles iam aumentando cada dia mais, até que eu fui mudando de médico, foram me passando para médico, até que eu caí na mão de uma especialista da maternidade, né? Uma especialista para tratar mulheres que não podiam ter filhos. E chegando ali, ela me pediu uma série de exames, eu fiz todos esses exames
Eu me lembro de um exame que foi muito doloroso eu fazer, que é um exame que uma câmera é enfiada dentro da gente para filmar o útero, filmar o ovário, as trompas, para saber o que está de errado ali. E nesse exame eu sofri muito, foram 40 minutos de dor, de grito, de choro, humilhação, eu me senti humilhada de estar ali naquela situação. E saindo o resultado do exame, foi constatado que eu não ovulava. E a médica me chamou, juntamente com meu esposo, e falou, olha, tem 2 problemas. O seu esposo, nós fizemos o exame aqui, os espermas saem todos mortos. E no seu caso, você não ovula. Então, infelizmente, você não vai poder ser mãe, ter filho biológico. Mas hoje existem vários meios. Você pode adotar filho, você pode pegar filho de alguém que não quer. Então tem várias maneiras, não precisa se frustrar, porque Deus sabe dos planos que Ele tem para a nossa vida. E eu ouvi aquilo, peguei todos os exames, fui para casa, desempregada. O meu sonho ali, meu maior sonho ali estava acabando. E nós pegamos o carro e ele falou, onde você quer ir? Eu falei, eu quero ir para minha mãe. E da minha mãe nós vamos orar ao Senhor, nós vamos para o monte. E eu me lembro que eu cheguei na minha mãe, chamei a minha irmã, chamei minha mãe e falei, olha, eu não posso ser mãe. Tá aqui o resultado. E a partir de hoje eu não quero mais que toque nesse assunto comigo. Eu não quero mais que ninguém me cobre, eu não quero mais que ninguém fale sobre isso, respeite a minha dor. E ali todo mundo chorou, entendeu. E eu saí da minha mãe, subi para o monte ali do Serrinha e orei ao Senhor. E a minha oração foi, Deus, como o Senhor não quer me dar um filho, tira do meu coração todo o desejo de ser mãe. Eu não quero mais pensar, eu não quero mais ter essa esperança, tira tudo de mim. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu aceito. Porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E ali nós oramos juntos, de mão dada, e nós fomos para casa. E chegando em casa, eu falei para o meu esposo, Deus me prometeu um filho, mas são filhos espirituais, porque nós somos pastores. Nessa época você já era pastor. Com 6 meses de casados, eu fui consagrado, nós fomos levantados, né? Eu nasci no dia 9 de dezembro, me batizei no dia 6 de dezembro e fui consagrada pastora no dia 15 de dezembro. Então dezembro é especial, né? É um mês muito especial. É um mês muito especial. Em dezembro eu também noivei. Foi o mês que eu noivei. E ali nós fomos para casa e foi uma noite muito difícil. Foi uma noite de muito choro, de muito questionamento, mas não abalou em nada o meu relacionamento com Deus. Isso que eu ia perguntar, porque diante de uma decepção tão grande, porque era um sonho. É um sonho frustrado, Quando né? a gente frustra os sonhos, as pessoas, a maioria, tem a tendência de culpar Deus, questionar Deus e se afastar. E aí até eu iria perguntar se sua fé não foi abalada em nenhum momento. Não foi. Eu me entristeci muito. Porque ali, mas eu me dedicava tanto como tia, e eu falei, Deus, então todo esse amor, eu vou dar para os meus sobrinhos. Então eu não, nenhum momento, eu não pensei em nenhum momento em me afastar, eu não pensei em deixar a obra. Pelo contrário, eu passei a me dedicar muito mais na obra de Deus, eu passei a me dedicar muito, muito mais, passei a orar mais, passei a adorar mais. E eu sempre falava, Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Porém, tem um porém no meio dessa história, começaram-se as profecias que Deus ia me dar um filho. E vinham profecias de todos os lados. Meu esposo, além de nós pastorearmos, nós somos pregadores itinerantes. Então toda igreja que ele era convidado para ministrar, Deus usava alguém para liberar uma profecia que nós íamos ter um filho. Interessante que Deus sempre falava, vai vir um varão, é um menino. E eu não desci aquilo pro meu coração, porque a última palavra para mim foi do homem. E eu entendia que eu não podia ter. E até que um dia eu comecei a passar muito mal. Eu passei muito mal, enjoos constantes, uma indisposição.
um mal-estar muito grande. Fui ao médico, fiz exame, ele falou que eu estava com virose. E eu voltei para casa e pior, me deu febre. 2 dias depois eu voltei para o hospital, muito mal. Até que na quinta-feira, no culto de libertação da nossa igreja, foi uma pastora ministrar. E ela chegou, eu cumprimentei ela, muito amarela, muito abatida, muito indisposta. E quando ela pegou o microfone, o Senhor falou com ela. E ela segurou o microfone e virou para mim e falou assim: pastora, antes de começar a ministrar, eu quero orar por você. E ela ungiu as mãos, colocou sobre minha barriga e abençoou a criança que estava no meu ventre. Amém. E naquele momento eu fiquei muito irada. Eu fiquei muito irada. Não com Deus, com aquela mulher. Eu falei, como que alguém pode brincar tanto com a fé de alguém desse jeito? E aquele culto, se alguém me perguntar o que foi ministrado, eu não sei. Porque eu estava muito irada, veio uma ira muito grande sobre mim, porque foi algo que eu tinha falado, coloque uma pedra, e alguém veio e se sentiu no direito de tirar aquela pedra. E eu fiquei muito irada com aquilo. Terminou o culto, ela falou pra mim, olha, Deus manda te dizer que você está grávida. Eu disse, eu não estou grávida, eu estou com virose. Ela disse, você está grávida e é um menino. E eu saí daquele culto chateada, triste, chorando, porque a mulher quando está grávida tudo é motivo para chorar. Então eu já saí daqui chorando, né? Sensível. E eu dentro do carro eu falei, amor, eu tô com tanta vontade de comer um sanduíche. Antes de ir para casa, vamos comer um sanduíche? Ele falou, vamos. Paramos no pit dog, eu pedi um sanduíche, na primeira mordida veio o enjoo. E eu falei, arremessei, falei, eu não quero esse negócio, tá estragado. Eu vou processar esse lugar, porque como que vendem um lanche estragado? E ali eu fui para casa e aquela noite foi a noite inteira vomitando, a noite toda passando mal. Voltei ao hospital, eu estava com zika. Fiz o exame. Olha o tanto de provação que ela enfrentou. Eu estava com zika verde toda pintada. E interessante que na época, as mulheres grávidas que tinham zika, a criança nascia com microcefalia. E ali foi constatado que eu estava com zika. E passado alguns dias, eu perdi meu cunhado. Meu cunhado estava com depressão e suicidou. E a gente passou por todo esse processo. Eu com zika, perdi meu cunhado, desempregada, vivendo 100% pela fé. Eu orava para comer, eu orava para vestir, eu orava para calçar, eu orava para colocar combustível no carro. E eu lembro que um dia eu acordei com muita fome, ainda não sabia que estava grávida, e eu falei, Deus, hoje eu quero tomar um café da manhã especial. Hoje eu quero suco de laranja, eu quero pão de queijo, eu quero pão com presunto e mussarela e quero um café quentinho. Não tem nada na minha casa, mas eu quero comer isso hoje. E eu levantei do chão e o meu celular tocou. Uma pessoa falou, pastora, a senhora está em casa? Eu disse, sim. Pastora, eu posso tomar um café com a senhora hoje? Eu falei, amém, pode. Eu falei pro meu esposo, falou, você é doida? Como você convida alguém para tomar um café se não tem nada? E eu falei, Deus proverá. E ali eu me levantei, tomei um banho, aí chegou um casal, e esse casal trouxe exatamente suco de laranja, pão de queijo, pão, presunto e mussarela. Nós sentamos à mesa, ela ainda disse assim, pastora, me perdoe, porque eu sei que aqui tem, mas eu trouxe o pó de café, porque eu gosto desse café. E não tinha nada, eu só tinha o açúcar. E eu comecei a coar o café glorificando. Glória a Deus, obrigada Jesus, obrigada Jesus. E ali foi um processo que tudo, eu entendi que para tudo eu tinha que orar. E passando mal, eu não conseguia descobrir o que eu tinha. Até então, você não sabia que estava gestante. Eu não sabia que estava gestante. E nem tinha recebido aquela profecia que tinha falado que estava até grávida. então, não era de Deus. Uhum. E ali eu fui ao médico pela terceira vez e ele falou pra mim, olha, eu vou te passar Dramin para tirar os enjoos, Bezetacil para acabar um pouco da dor. Nossa.
e vou te passar uns remédios para tirar a alergia da zika, porque a gente fica toda empolada. E você volta para casa e se alimente bem, toma muita água de coco. E ali eu me lembro que o remédio vinha na veia e eu vomitando do outro lado o remédio todo. Entrava na veia e saía pro outro lado. Cuidado de Deus. E passado 2 dias eu fui fazer exame de sangue. Uma pessoa falou, pastora, a senhora tem dinheiro para fazer o exame? Eu disse, tem. Ela falou, mas na dúvida, eu vou depositar R$20 na sua conta, a senhora vai lá e faz o exame de sangue, porque a senhora está grávida. E eu fui fazer esse exame de sangue, totalmente contrariada, tendo a certeza que eu não podia ser mãe. E chegando lá, o rapaz falou assim, você vai fazer exame de gravidez? Eu falei, sim. Aí ele, por quê? Você está grávida? Eu disse, não, eu não estou grávida. Ele falou assim, olha, tem 20 anos que eu estou nessa profissão. Olhando para a mulher, eu sei que ela está grávida e você está grávida. Eu falei, eu não estou. Aí eu falei, você é cristão? Ele disse, não. E você? Eu falei, sim. Aí ele falou, e aonde está a tua fé? Nossa, confronto de Deus, assim, de uma pessoa ímpia com cristã. Sim. E ele disse, eu vou fazer, mas você está jogando o seu dinheiro fora. Se eu fosse você, eu pegava o dinheiro e ia embora. Mas você está grávida. Esse exame iria sair amanhã, mas só para provar para você que você está grávida, 3 horas da tarde você pode buscar. Isso era 11h30 da manhã, numa terça-feira. E eu liguei para minha irmã e falei, Zilda, eu acho que eu estou com câncer, porque eu estou muito inchada. Aí eu falei, mãe, só isso que faltava acontecer com a minha irmã. Tá com câncer, minha irmã tá falando que tá com câncer. Na época foi um desespero. Foi um desespero muito grande. Ninguém conseguia identificar qual era o problema. A menina saía de um problema pro outro, de um problema pro outro. Era uma tristeza. E nenhum médico se atinou que poderia ser gestação. Nenhum. Não foi cogitado. Eu perguntei se poderia ser, ele falou assim, não. Isso aí são sintomas da virose e da zika vírus. E até porque, se você estiver grávida, eu vou te dar até a opção para tirar, porque vai nascer com problema. Com microcefalia. Né? Olha a fúria do inimigo. Eu vou te dar a opção para tirar. Porque Sim. pode nascer com problema. Pode nascer com problema. Mas só que, antes de todas essas coisas, a promessa estava ali. A promessa do varão. A promessa do varão. E ali nós pegamos e 3 horas meu esposo foi. Enquanto ele saiu, eu liguei para a Zilda e falei, olha, prepara minha mãe, porque eu não estou grávida e provavelmente é câncer. E meu esposo chegou e ele chorava muito. E o rapaz falou pra mim assim, você quer que eu coloque o percentual ou coloque positivo ou negativo? E eu disse, eu quero que coloque positivo ou negativo, porque eu sei que vai dar negativo. E ele sorriu. E meu esposo chegou em casa chorando muito, ele não conseguia falar, e ele tremia, ele tremia, ele tremia. E eu abri, ele me entregou, eu abri, estava positivo. Eu entrei em estado de choque. Peguei meu telefone e liguei pra Zilda. E eu, irmã, então, eu tô grávida. Não conta pra ninguém. Ela gritou no telefone, mãe, pai! E começou a gritar todo mundo, eu vou ser tia, glória a Deus, eu vou ser tia, eu vou ser tia. E eu, não grita. E eu entrei em estado de choque naquele momento. Em 5 minutos, a família começou a me ligar, amigos começaram a me ligar, a igreja começou a me ligar. Fiz questão de esparramar pra igreja, sabe, o grupo. Falei, glória a Deus. Deus realizou uma promessa incrível. Eu contei pra todo mundo. E ela falou, não conta pra ninguém. Eu falei, o quê? Isso não teve tratamento, né? Não. Porque tem muitas mulheres que fazem tratamento, procuram médico. Você chegou a fazer alguma tentativa de tratamento in vitro? Não, ela me propôs e ela disse que eu poderia fazer a tentativa de inseminação. 3 tentativas. Cada tentativa seria o valor de R$7.000. Nossa. Como uma pessoa desempregada, sem nenhuma condição, não tem nem de onde tirar, ia fazer. E ela falou, olha, lembrando que pode ser que dê certo, e pode ser que não dê. Pode ser que venha uma criança, pode ser que venham 5 crianças. E se na terceira tentativa você não conseguir, pode afetar o seu ovário, o seu útero, pode dar um câncer. Então, fica a sua escolha. Eu falei, doutora, eu não vou fazer, porque eu não tenho condições para isso. E se Deus quiser me dar, amém. Mas se não, amém também. Então, em nenhum momento foi cogitado a hipótese de fazer inseminação. Não foi. E eu me lembro que aí ali
foi cogitado quanto tempo ela está grávida. Eu pensei, eu tô grávida de 1 semana, no máximo 2 semanas. Quanto tempo? Aí minha prima me ligou e falou, olha, eu tô aqui no CRE, eu já conversei com a doutora, você vai vir aqui agora fazer uma ultrassom. Vamos saber de quantas semanas você está. E eu fui no CRE e quando ela colocou o aparelho, que eu vi a criança se mexendo. Ela Olha falou o assim, tamanho da criança. Tava se mamãe, mexendo. parabéns, ele é perfeito. E ela me deu o aparelhinho, eu comecei a ver o coração, eu chorava tanto, tanto. Eu falei, doutora, eu tô com 2 semanas. Ela disse, você está com 12 semanas. Amém. E eu falei, 12 semanas é quanto tempo? Ela, 3 meses. 3 meses. Sem saber que Sem estava Saber que grávida. estava grávida. Pegou zika, deu virose. O médico falou que se tivesse grávida tinha que Tinha que abortar. tirar. Sabe? Achou que era câncer, né? E nada disso, né? Era simplesmente fruto da promessa crescendo sobre o seu ventre, debaixo da proteção e da graciosidade do Senhor Jesus. Sim. Tremendo. Perfeito. E trabalhando com libertação, orando, com imposição Continuando de a mãos. obra, né? Continuei a obra antes de saber, durante 8 meses eu orei com imposição de mãos. E todas as vezes que alguém manifestava espírito imundo, ele tentava agredir minha barriga. E eu não parava. Eu falei, se Deus me deu, Ele vai cuidar. E eu não parava porque o que mais me dói é a dor do outro. E eu tenho um dilema que quando a dor do outro não doer em mim, é porque eu preciso de ajuda. Então, quando eu via alguém sofrendo, me pedindo ajuda, eu não conseguia dizer não. E eu passei 8 meses orando, parei de orar aos 8 meses, porque o médico me recomendou, porque minha barriga ficou muito grande. Ele falou, então é para sua saúde, o bebê tá ótimo. Lembrando que aos 4 meses de gravidez, eu dei diabetes gestacional. Então, antes de comemorar, já entrou a luta da diabetes gestacional. E o tratamento, né? E o tratamento, a alimentação toda mudada, e tudo que eu comia, além do enjoo, que foram 9 meses, eu tinha que comer uma comida regrada. 9 meses. Normalmente é só no enjoei início, né? 9 meses. Normalmente é 3 meses, né? Aquela coisa assim, detestável, né? Porque Sim. agora você imagina uma barriga enorme, grande, pesada e você vomitando. E ainda tendo esse problema de diabetes. Não, é a parte. O diabetes gestacional, ele é terrível na gestação. Sim. E ali eu comecei um tratamento, no 8º mês, eu comecei a aplicar remédio para diabetes. Eu mesma aplicava. E eu chorava muito, porque para mim era muito doloroso aquela situação. Muito. E faltando 15 dias, o meu parto estava marcado para o dia 15 de março. E na semana de carnaval, meu médico me ligou e falou, eu preciso que você venha aqui pra gente conversar. Eu cheguei lá e ele falou assim, olha, eu não tenho uma notícia muito boa pra você. A sua diabetes está muito alta. Muito alta. A insulina não está abaixando e nem controlando a diabetes. Mesmo com a sua alimentação, mesmo com tudo. E ontem, a minha colega aqui de sala perdeu uma paciente. Ela morreu e o filho também no parto, devido ao diabetes. Então, eu queria ver com você pra gente antecipar o parto. Para fazer o parto na semana que vem. Porque você não vai conseguir esperar mais tempo. E pode ser que o seu filho não sobreviva. Ou você. Eu tô te dizendo isso porque eu preciso alertar. Então, vai ser um parto complicado. Porque o medo é da diabetes já ter chegado até a criança. Vamos torcer para que não. Mas a partir de hoje, isso foi numa quarta-feira, ele falou assim, a partir de hoje, todos os dias você vai fazer exames e vai me mandar via WhatsApp, mas vou agendar o parto para quarta-feira, às 7 da manhã. Isso você já estava de quantos meses? Eu estava com 37 semanas. Já era Pelos um exames. período Já era o período, porque mas criança já ainda tá com o prematuro. pulmãozinho. Mas o pulmão já tá maduro, né? É lógico que uma gestação ela dura cerca de 40 semanas, né? Uma gestação normal. Sim. Mas ali pairava o medo, né? O medo. Como que um médico
nós sabemos que o médico ele vai falar o que é da medicina, né? Sim. A medicina diz, ele até contou uma história, isso é aterrorizante pra nós, mãezinha. Terrível ouvir isso, né? Pensou você falar, nossa, vou morrer ali na mesa do parto, meu filho? Veio mais um medo sobre mim, mas eu sempre falava, Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. E eu fui embora e eu decidi passar aquela última semana na casa dos meus pais e fiquei lá com os meus pais. E eu me lembro que no domingo ia ter Santa Ceia na igreja da minha irmã. E na hora do culto, a criança virou. E ele ficou todo de um lado e eu comecei a sentir muita dor. Eu transpirava muito. E naquele momento, eu tive a sensação de morte. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, chama a Zilda porque eu preciso que ela ore por mim. E ela chegou e eu falei, mãe, eu não vou aguentar. Eu vou morrer. Eu não vou dar conta de esperar. E ela falou, não, você não vai morrer. E ela pegou um óleo. Eu lembro como se fosse. Ela ungiu minha barriga e ela repreendeu todo o espírito de morte. Ela falou, você não vai tirar a vida da minha irmã e nem do meu sobrinho. Amém. Porque é promessa de Deus. E ela orava e eu sentia muita dor. E eu segurava nas mãos dela e eu falava, não deixe eu morrer, eu quero viver. Eu quero cuidar do meu filho. E ela dizia, você não vai morrer. Você não vai morrer. E eu coloquei a minha mão sobre o meu ventre e eu falei, filho, cuida da mamãe. Não deixa a mamãe sofrer, não. Eu te amo tanto. A mamãe tá sofrendo, filho. E ele virou e voltou ao normal. E a dor foi embora. E eu falei, mãe, eu tô bem. Vai pro culto. Ela disse, não, eu vou ficar com você. Eu disse, não. A obra de Deus sempre é mais importante. E ela foi embora. E isso foi num domingo. Quando foi na terça-feira, foi meu parto. E meu filho nasceu às 7h28 da manhã, ele nasceu. E ele não chorou. E quando o médico tirou ele não chorou. E a anestesista falou assim, mãe, ele é perfeito. Mas eu ouvi o outro médico falando assim, por que ele não chora? E o médico deu um tapa e ele só fez assim, e calou. E eu, tá tudo bem? Aí meu esposo começou a passar mal, minha pressão subiu muito. E eu comecei a sentir falta de ar. E eles aplicaram um remédio na minha veia. E ele falou assim, mãe, o seu filho tá bem, mas vamos ter que tirar ele de perto de você. E aí eles tiraram a criança e eu não vi mais meu filho. E eu fiquei no corredor um tempo, fui pro quarto e meu filho não chegava. Meu filho não aparecia. E ele nasceu às 7h28 da manhã, 10 da manhã. Eu estava no quarto. Meio-dia, a anestesia tinha acabado. Eu já sentia minhas pernas, já sentia as dores, já sentia tudo. E as pessoas começaram a me procurar, cadê seu filho? Por que ele não aparece? E a Zilda estava embaixo, ela falava, eu preciso trabalhar, mas eu quero ver meu sobrinho. E não, a criança não aparecia. 14h ele chegou. E aí eles falaram, mãe, vamos tentar dar mamar? Quando eu peguei meu filho, ele não segurava o pescoço. Ele começava e ele não tinha força. E aí vieram alguns médicos, enfermeiros, e mediram alguma coisa nele e falou, nossa, ele está com hipoglicemia muito alta. O normal é 50, ele está com 18, ele vai dar um ataque cardíaco. E ali eles pegaram uma ampolinha de glicose, colocou na boca dele, ele não conseguiu engolir. A glicose caiu e eles tiraram meu filho do meu braço e falaram, ele vai ter que ir para UTI. Levaram ele para UTI e eu falei, meu Deus, que prova é essa que não vai passar? E levaram ele e eu não vi mais meu filho. E passou-se aquela terça-feira, passou-se a quarta-feira, chegou na quinta-feira e cadê meu filho? Meu filho não estava comigo. E quando foi quinta-feira, de madrugada, minha mãe estava dormindo comigo. 2 da manhã abriram a porta do quarto pedindo a documentação do meu filho e a da mãe. Eles abriram e pediram a documentação dele. A minha mãe desceu. E naquele momento eu sabia que ele tinha morrido.
E eu me lembro que eu era a única paciente que estava no quarto, todas que já estavam comigo já tinham ganhado alta, e eu estava sozinha. E eu levantei com muita dor, eu levantei, peguei o soro, fui pro banheiro, me ajoelhei no vaso e falei: Deus, eu sei que o meu filho morreu, mas devolve ele para mim. Me dá a oportunidade de criar o meu filho, por favor. É promessa do Senhor, não tira ele de mim. Eu não quero outro, eu quero ele. E eu levantei. No processo de levantar, abriu um pouco da cirurgia. Minha barriga abriu um pouco. Eu senti muita dor, começou a sair sangue, mas eu não estava preocupada comigo, eu queria ele. Eu voltei sozinha, deitei na cama, e a minha cama sujou de sangue. E a enfermeira falou: o que aconteceu, mãe? Eu falei: nada, tá tudo bem. Porque eu tinha medo de contar e eles me internaram e fazer alguma coisa. E aí quando o médico veio me olhar, estava aberto. Eu levei maior bronca, mas eu não contei o que eu tinha feito. Eu falei: eu não sabia. Eu falei: doutor, eu não sei o que aconteceu. Eu não contei para ele que eu tinha levantado, ajoelhado e orado. Deitei e 1 hora depois minha mãe subiu com a documentação do meu filho. Antes dela subir, a assistente social chegou e falou assim: mãezinha, quantos filhos você tem? Eu falei: é o meu primeiro. Ela falou assim: olha, Deus vai te dar muitos filhos, você é muito nova, você pode ter outros filhos. Eu falei: eu não quero outros, eu quero o meu. Cadê meu filho? Ela: então, mãezinha. Aí quando ela falou então, mãezinha, alguém a chamou, falou assim: doutora, aconteceu uma coisa aqui, corre aqui. E ela saiu, passou 10 minutos, minha mãe voltou. E eu falei: mãe, o que aconteceu? Ela falou: estranho, eu fui na UTI, tinha, bem no local que estava o Felipe, na incubadora, tinha um pano preto. De repente, começou a tocar os aparelhos e tiraram o pano preto. E aí fecharam a cortina e eu não vi mais nada. Me mandaram subir. E eu sabia que Deus tinha ressuscitado o Felipe. O milagre tinha acontecido naquele exato momento, né, Sim. mana? É tão incrível, porque assim, ela contando a história, é como se a gente vivesse isso. E quão foi doloroso para nós que estávamos do outro lado, quanto família, eu e irmã, a gente o tempo todo orando e crendo, só que nós sabíamos o que estava acontecendo do outro lado, só que ela não tinha noção do que estava acontecendo com o bebê. Então, a minha mãe junto com ela, né, naquele processo doloroso, e a gente sorria, e ela falava: não tá tudo bem. Aí a gente falava: tá tudo bem. Eu ia visitar: ai, mana, eu super alegre, mas assim, arrasada por dentro, né? E naquele momento, Deus verdadeiramente devolveu essa criança para os braços dela. Verdadeiramente. Foi o milagre. Sim. E ali, dentre tantos que Deus já tinha proporcionado para mim, Deus já tinha me dado um esposo, Deus já tinha me dado alimento quando eu não tinha condições de comprar, Deus já tinha me dado uma igreja para cuidar sem eu nem saber o que era. Deus confiou a mim pastorear um rebanho que eu não sabia como era, eu não sabia o que um pastor fazia. Eu não fiz curso para ser pastora, simplesmente o Senhor me escolheu. Então eu já tinha passado por tantas coisas, e eu falei, e veio um filme na minha cabeça, eu falei: meu Deus, desde o dia que eu me casei, eu tenho passado provas, e sem saber que eu estava grávida, eu passei por um processo de suicídio. Imagine vocês que o irmão de um pastor ter depressão e suicidar. Imagine como foi para nós, como pastores, ter que responder tantos questionamentos. Mas vocês, pastores, trabalham com libertação e não viram isso. Vocês, como pastores, como que aconteceu? Olha, você sabe que o seu irmão não está no céu, o seu irmão foi para o inferno, e eu ter que lidar com tudo aquilo. E grávida, ter que lidar com uma igreja que muito perseguida, porque nós fomos para uma região onde não trabalhava-se com libertação. Então outros pastores se levantaram contra nós, fomos chamados de meninos, fomos chamados de impostores, fomos chamados de tantas coisas, mas eu sabia que quem tinha me chamado era o Senhor. Amém. E eu não olhava para as circunstâncias, eu olhava para o Senhor.
Porque nós sabemos quando é a voz de Deus. E eu sabia que todas aquelas vozes, nenhuma era de Deus. Porque a de Deus me deu a certeza, o caminho pelo qual eu tinha que trilhar e seguir. E ali, dando continuidade, minha mãe chegou e eu sabia dentro de mim que Deus tinha devolvido o Felipe. E eu agradeci, eu falei, obrigada. Senhor, obrigada pela vida do meu filho. E eu vendo aquelas mães abraçando, dando de mamar, e eu sem o meu do lado, mas eu tinha certeza que eu ainda ia colocá-lo nos meus braços. E na sexta-feira, a pediatra entrou no quarto e falou, olha mamãe, o seu filho é um guerreiro. Ele é um vencedor. Ele teve várias paradas cardíacas, ele não está se alimentando e está tomando soro. Ele nasceu com 3,350 kg e ele estava pesando 1,9 kg. Ela falou, para ele ganhar alta, ele precisa pesar no mínimo 2,900. Então, isso pode demorar mais ou menos mais 7 dias. Mas a mãezinha tá de alta, pode ir para casa. Eu disse, eu não saio daqui. Eu só saio daqui com meu filho nos braços. Ela disse, você precisa sair, nós precisamos do leito. Eu falei, eu não saio daqui, doutora. Eu só saio daqui com meu filho nos braços. É 7 dias? Eu vou esperar 7 dias. Mas eu tenho fé. Hoje é sexta-feira. Domingo, o meu filho vai estar pesando 2,900 e no domingo eu vou estar em casa com o meu filho. E ela disse, mãezinha, ele ganha mais ou menos 100 gramas por dia. Eu tô jogando 7 dias, mas vai ser mais ou menos 10 dias. Eu tô usando a minha fé. Eu falei, pois a minha fé é domingo. E ali, eu ia na UTI, mas eu não podia tocar. Eu olhava para ele e ali eu orava. Porque eu não podia falar, eu orava em espírito. E eu só agradecia, eu falava, mamãe, te amo tanto no meu pensamento. Eu te amo tanto, você foi tão esperado, tão desejado. Como você é lindo. E ele deu um sorriso de canto de boca. E eu, naquele momento, eu falei, ele tá me ouvindo. Mesmo eu falando em espírito, ele tá me ouvindo, ele tá sentindo meu amor. Quando foi no sábado, de madrugada, eu comecei a chorar. E a enfermeira falou, o que foi, mãezinha? Eu falei, eu quero ver meu filho. Ela falou, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou roubar ele um pouquinho da UTI e vou trazer aqui. E ela pegou ele, só de fralda, trouxe. Eu olhei pra ele, muito magrinho. Ela falou assim, mãezinha, eu vou pesar seu filho. Quando ela pesou, essa mulher veio correndo no corredor. Ela falou, meu Deus, é um milagre. Eu falei, o que? Ela falou assim, ele tá pesando 2,900. Ele ganhou 1 quilo. Ele ganhou 1 quilo de um dia pro outro. 1 quilo. Isso é a mão de Deus. A possibilidade era o quê? 100 gramas. 100 gramas. Por dia. Deus E ali multiplicou. ele voltou, eu peguei ele nos meus braços, chorei muito. Ela falou, se você contar que eu fiz isso, eu vou ser demitida e você vai pagar por isso. Eu falei, ninguém vai saber. Ela voltou, aí depois os médicos levaram ele pra mim, eu vi meu filho, fui amamentar, não tinha leite, porque devido a tudo que eu passei, secou, enfim. Quando foi no domingo de manhã, a doutora veio e falou, olha, mãezinha, hoje não é dia de alta, amanhã à tarde, o horário de almoço eu vou te dar alta. Eu falei, não, eu quero ir pra casa hoje. Eu não vou embora amanhã, eu quero hoje. Ela falou, mas ele precisa fazer alguns exames. Eu falei, doutor, eu quero hoje. Tem 7 dias que eu tô aqui, eu quero ir pra casa. Eu não aguento mais. Ela falou, não, você tá liberada. Eu falei, eu só saio daqui com meus filhos nos braços. E ali ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu vou fazer isso por você. Ela fez uma ligação, passou 5 minutos, chegou um pessoal do laboratório, colheu o sangue dele. E ali ela falou assim, eu quero esses resultados agora. E os rapazes falaram, doutora, vai demorar. Ela falou, agora. Eles desceram, 1 hora depois, chegou os resultados, perfeito. Não tinha nada. Ela falou, olha, vai pra casa. Mas antes de ir pra casa, eu quero te dar um conselho. Muitas pessoas vão chegar em você, vão ditar regras, vão falar como você deve dar banho, como você deve amamentar, o que pode, o que não pode. Mas quem é a mãe é você.
você sabe que é melhor para o seu filho. Você sabe que vai ser bom para ele, não só agora, mas a vida toda. A última resposta sempre vai ser a sua. Então, mas o meu conselho para você é: ame o seu filho com todo o seu coração. Ame ele, ele é um presente na sua vida. Esse menino é um guerreiro. Não tenha dúvidas que foi Deus que te deu. E eu falei: amém, doutora. Ela falou: eu posso te dar um abraço? Parabéns, porque vocês são guerreiros. Você e essa criança. Esse menino, eu já vi muitas coisas, mas igual ele eu nunca vi. Esse menino lutou para viver. E ela me abraçou. Eu chorei, ela chorou também. E fomos embora para casa. Muita chuva, num domingo muito chuvoso. Mas eu estava muito feliz, porque eu estava com meu filho nos braços. E eu peguei nas mãozinhas dele e falei: filho, mamãe te ama tanto. Muito obrigado por ter escolhido ficar com a mamãe. Porque eu sei que você escolheu a mamãe. E o meu filho hoje está com 4 anos e 2 meses. Meu filho nunca ficou doente. O meu filho não tem nenhum problema de saúde. Ele não teve microcefalia. A medicina até hoje busca entender por que ele não tem nada. Ele é perfeito. Ele é perfeito, perfeito. Nunca gripou, nunca teve nada. Ele tomou injeção semana passada de 4 anos, as vacinas. Ele tomou 4 vacinas e ele olhava para a vacina, para a agulha. Eu falei: filho, você não precisa olhar. Ele falou assim: mamãe, eu sou forte. Eu vou cuidar de mim e de você. E as enfermeiras ali, as mulheres ali sorriam dele. E ele deu febre, ele deu reação. E ele falou assim: mamãe, não preocupa com o Felipe. O Felipe tá bem, vai passar. Eu sou forte. E ele é um menino muito amoroso, ele é um menino muito presente. Eu nunca falei que ele atrapalhou a minha vida com Deus, a obra com Deus, porque ele nunca atrapalhou. 1 mês depois que ele nasceu, eu voltei aos meus trabalhos normais na igreja. As ministrações, as orações, as intercessões. 3 meses nós voltamos a ministrar em vigílias pelas madrugadas. E ele sempre conosco. Fazemos culto, ele ora pelas pessoas, ele ora pelas crianças, ele intercede. E nós oramos às madrugadas e sempre que ele escuta, ele ora também. Nós estamos orando em casa, ele ora também. E ele é um menino tão usado por Deus. Certa vez a minha irmã passou um problema muito difícil, espiritual. E um dia, todos os dias nós oramos juntos. E um dia ele falou assim: mamãe, eu quero orar pela Zilda. Ele não chama ela de tia, porque eu chamo de Zilda e ele chama de Zilda. Mamãe, eu quero orar pela Zilda. E ele: papai do céu, visita a Zilda, acalma o coração dela, cuida dela, por favor. E eu liguei para ela no outro dia e falei: irmã, Deus levantou Felipe para interceder por você. Amém. Deus tem usado uma criança para orar por você. Ele é um menino muito abençoado. Ele é um presente de Deus na minha vida. Ele é a resposta da minha melhor oração. Porque quando eu orei a Deus, eu não questionei, eu simplesmente agradeci e falei: a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E hoje eu vivo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Amém. E eu acho que isso às vezes é emocionada. Não tem como, né? Ele, assim, eu vivi essa história, eu vivi esse milagre e eu acompanho esse milagre. Porque, assim, quantas das vezes nós choramos juntas, sim, né? Então, assim, quando ela fala, é difícil não se emocionar. Nós choramos juntas porque, assim, o pastoreio, você liderar vidas, não é, mano? Não é uma coisa muito fácil. E as pessoas julgam muito. As pessoas, elas julgam no sentido assim: você é pastora, mas como? Você sendo pastora e Deus não consegue realizar sobre a sua vida? Como? Você servindo a Deus, mas você não é resposta de Deus. Então, o que ela nos traz é que, mesmo ali, liderando vidas, né, com tantos problemas na vida pessoal dela, ela não parou, não é, pastora? Nunca parei. Ela não nunca parou. Parei, nunca demonstrei para a igreja que eu passava. Eu esqueci de um detalhe muito importante, que quando meu filho completou 6 meses,
eu voltei a fazer os exames de rotina. E fiz os exames e eu cheguei, o médico falou assim, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para você. E eu falei, o que aconteceu, doutor? Ele falou assim, você está com um tumor de 6 centímetros no seu ovário esquerdo. E não sabemos se é um câncer, não sabemos se é o que pode ser isso. Então eu vou te dar uma medicação, você vai tomar e você vai voltar daqui a um mês. Nós vamos fazer a ultrassom para saber como está e provavelmente vai ter que tirar, seja maligno ou benigno. E ali nós conversamos muito. Eu cheguei em casa, chamei novamente a minha mãe e contei para elas. Mas eu descansei no Senhor, porque eu orava todos os dias. E eu comecei a apresentar ali no círculo de oração. Não apresentei a igreja. Quem sabia era o meu esposo, meus pais e minha irmã. Mais ninguém sabia disso. E eu comecei a apresentar ali. E passado 15 dias desse resultado, eu fui numa tarde da bênção em uma igreja e a ministrante, quando ela pegou o microfone para ler a palavra, ela falou, antes de ler a palavra, eu preciso orar por alguém. E ela desceu do altar, ungiu as mãos, colocou sobre a minha barriga e repreendeu toda a enfermidade. E ela disse assim, hoje esse tumor está caindo por terra. E tinham ali umas 10 pessoas na minha igreja comigo, elas falaram, pastora, a senhora recebeu aquela profecia? Aquele ali não foi de Deus. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E passado 15 dias eu fiz o exame, não deu nada. Amém. O médico pediu o segundo exame, não deu nada. Ele falou assim, para testificar, eu quero o terceiro. Fiz a terceira ultrassom, não tinha nada. Ele falou, olha, eu não sei se você acredita, mas houve um milagre com você. Você tinha um tumor de 6 centímetros e ele simplesmente desapareceu. Não tem mais nada. Após isso eu falei para a igreja o que eu tinha passado e o que foi Deus que tinha me curado. Amém. E então eu não passo para a igreja que eu estou passando. A igreja sabe hoje, porque eu conto hoje como testemunho, mas na época do que eu vivi, eu não parei a obra, eu não joguei o peso sobre a igreja. Eu carreguei o peso sozinha com meu esposo, nós dois ali. No máximo que eu dividia era com a família. E a minha irmã todos os dias me ligava e falava assim, irmã, tá tudo bem? Você tá tendo o que comer? Como que tá as contas? Tá tudo pago? Eu falava, vai tudo bem. Ela falava assim, eu não tenho muito não, mas se você precisar eu te ajudo. Eu disse, não precisa, tá tudo bem. Muitas das vezes eu desligava o telefone, eu não tinha o arroz para cozinhar, mas Deus mandava alguém me levar. Amém. Sabe o que eu Glória a Deus. aprendo? Vendo a pastora Zildete falando, e a gente tira ensinamentos de cada convidada que Deus coloca aqui conosco, né? Porque eu acho que tudo é direcionamento de Deus. E se hoje a pastora Zildete está aqui conosco, é direcionamento do Senhor para que possa ensinar para outras pessoas, outras vidas, outras que mulheres têm... que estão passando de repente a mesma situação e às vezes não acredita. Sim, Né? mas que uma pode coisa acontecer um milagre. que me chamou mais atenção acerca de todo o milagre, todo esse contexto que foi rodeado de vários milagres, que não é apenas um milagre gestacional, Isso. mas um milagre na sua vida, na cura. Sim. É que em nenhum momento ela parou de fazer a obra e em nenhum momento murmurou ou reclamou. Claro que a gente passa por momentos que a gente pergunta a Deus, questiona por que a gente está passando por isso. Mas questionar a Deus e reclamar e murmurar e blasfemar contra o Senhor, há diferença. E em todo esse contexto, toda a história sua, a gente percebe que você agradecia a Deus pelo milagre que nem tinha ocorrido, trabalhava na obra com zelo. Sim. E sempre agradecendo, ao invés de murmurar, de se desfazer com aquela situação toda. Não, a gente percebe, até mesmo você contando, por mais que seja um assunto delicado e emocionante, né, Sim. Zilda? A gente percebe você com uma leveza para contar e sempre agradecendo a Deus. Sim. E sempre falando, obrigado, Senhor, porque a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Então isso também traz para minha realidade, me ensina que ao invés de eu reclamar e desesperar acerca dos problemas que têm acontecido, não, eu tenho que agradecer aquilo que ainda Deus nem fez. Sim.
Isso é incrível. Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. É um ensinamento Como foi que eu vou levar pro resto da edificante minha vida. hoje o testemunho. Mesmo eu sendo da família, eu me edifico todas as vezes que eu ouço, né? Porque é forte. Com certeza, isso é pra gente realmente refletir e levar pros nossos dias, que a gente não precisa se desesperar, porque há um Deus no céu que cuida de tudo, que tem cuidado de nós. E antes mesmo de você reclamar do seu problema, agradeça, porque o milagre já aconteceu. Sim, o milagre é você, né? E bem como foi colocado todas essas coisas, não é, Ellen? Qual o conselho que você nos deixa, né, nesse dia assim, tão espetacular, desse testemunho? Eu sempre prezo muito em viver o que eu ministro, o que eu prego na vida do outro. E eu sempre falo que as pessoas me odeiem por eu falar de Cristo, mas que não odeiem a Cristo por minha causa. Ou seja, eu sempre tenho que ser, o maior testemunho tem que ser a minha vida, diante do altar do Senhor. E o livro de 1 Samuel, capítulo 1, fala a história de Ana. E o que me chama mais atenção é que eu agi como Ana. Eu orei e eu chorei abundantemente aos pés do Senhor. Eu não orava e eu não chorava para os outros. Porque tem pessoas que ela ora e reclama para o outro. Recorre a pessoas achando que pessoas vão resolver o problema. Eu nunca precisei correr atrás de profeta, eu nunca precisei reclamar e murmurar para o meu pastor, ou para alguma liderança, ou para a igreja mesmo. Eu sempre orava, chorava, questionava nos pés do Senhor. E o conselho que eu dou para você hoje é que olhe para Deus. É Ele que vai resolver seu problema, é Ele que vai dar a resposta que você precisa, é Ele que vai te ajudar nessa caminhada rumo ao céu. É Ele que nos ensina todos os dias que não é fácil, mas que somos mais do que vencedores quando estamos com Ele. É Ele que vai nos mostrar que errando que nós vamos aprender. Amém. É Ele que nos mostra que caindo é que vamos levantar. Amém. Então, o conselho é, persista, porque vale a pena ser fiel. E nós estamos aqui de passagem, porque a nossa morada é lá em Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Amém, né, Ellen? Como é edificante hoje para as nossas vidas esse testemunho tão forte da pastora Zildete, não é, Ellen? Com certeza, eu tenho certeza que, assim como a gente aqui, como a Zilda que se emocionou, que reviveu essa história, tudo de novo, né? Tem muito a agregar. Esse testemunho teve muito a agregar à sua vida. E eu tenho certeza que hoje você não vai sair da mesma maneira que como você começou a assistir esse vídeo. De forma alguma. Eu tenho certeza que Deus tocou aí no seu coração e que esse milagre que você tanto anseia, creia no Senhor, ele já aconteceu. Amém. Quão edificante foi hoje nosso dia maravilhoso em testemunhar, em poder partilhar o sofá com mais uma mulher com história que pode tocar a sua vida do outro lado, que pode ser você, pode estar falando com você neste dia. Então, se você tem um sonho, somente o sonho da gestação, tá aí a resposta para a sua vida. Antes de terminar esse vídeo, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de compartilhar esse sofá com a querida Ellen, pastora Zildete. Amém. E deixar o meu abraço, o meu carinho para vocês e te dizer que até a próxima oportunidade, até a próxima história, e eu creio em nome de Jesus que ela vai falar com você. Amém? Fica o meu abraço, o meu carinho. Não é, Ellen? Não esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo, mande para as outras amigas, porque a sua vida será abençoada e das outras também. Amém? Beijão. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.